Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta terça-feira, dia 17 de janeiro, com a Copa do Egito, onde temos a equipe do Al-Ahly enfrentando a equipe do Smoa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Smoa, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No atual momento da Copa do Egito, a equipe do Al-Ahly é a sexta colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Smoa é a terceira colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Al-Ahly para vencer. Copa da Turquia, temos a equipe do Alanyaspor enfrentando a equipe do Galatasaray. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alanyaspor, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do campeonato da Turquia, a equipe do Alanyaspor é a nona colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray é a primeira colocada com 42 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Mallorca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Real Sociedade é a terceira colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Mallorca é a 10ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa do Rei, casa, Real Sociedade para vencer. E por curiosidade, das últimas 5 partidas que essas equipes se enfrentaram, a equipe do Real Sociedade venceu todas suas 5 partidas. A primeira por 1-0, a segunda por 3-0, a terceira por 1-0, a quarta por 2-0 e a quinta por 1-0. Todas foram vitória da equipe do Real Sociedade. Melhor opção para esse confronto, casa, Real Sociedade para vencer. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Westerlo enfrentando a equipe do Genk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Westerlo, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato da Bélgica, a equipe do Westerlo é a 7ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Genk é a primeira colocada com 52 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Genk para vencer. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Wolverhampton enfrentando a equipe do Liverpool. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. O último confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 2-2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Wolverhampton é a 16ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Liverpool é a 9ª colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Liverpool para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Alavés enfrentando a equipe do Sevilha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato da 2ª divisão, a equipe do Alavés é a 5ª colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Sevilha, da 1ª divisão do campeonato espanhol, é a 19ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Copa da Itália, temos a equipe da Napoli enfrentando a equipe do Cremonense.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cremonese, ela empatou 1 e perdeu 4. Até então, no atual momento, essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes. A primeira ficou no empate de 3-3 e a segunda, a equipe da Napoli venceu por 4-1. Melhor opção para esse confronto: casa, Napoli para vencer. Agora vamos passar para os estaduais. Campeonato Alagoano, temos a equipe do CSA enfrentando a equipe do Asa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Asa, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento do campeonato alagoano, a equipe do CSA é a 7ª colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Asa é a 1ª colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Pela final da Copa Gaúcha, temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do São Luís. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Luís, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Essas equipes já se enfrentaram 5 vezes. Dos últimos 5 confrontos que se enfrentaram, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Grêmio. Melhor opção para essa Copa: casa, Grêmio para vencer. No Campeonato Pernambucano, temos a equipe do Salgueiro enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salgueiro, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Pernambucano, a equipe do Salgueiro é a 6ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Sport é a 4ª colocada também com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Sport para vencer. Pela segunda rodada da Taça Guanabara, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Nova Iguaçu. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nova Iguaçu, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Fluminense é a 2ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Nova Iguaçu é a 7ª colocada com 1 ponto ganho. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, a equipe do Nova Iguaçu venceu o Fluminense apenas uma vez e a equipe do Fluminense venceu 4 partidas. Melhor opção para esse confronto: casa, Fluminense para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Wolverhampton vs Liverpool, fora, Liverpool para vencer. Napoli vs Cremonese, casa, Napoli para vencer. Real Sociedade vs Mallorca, casa, Real Sociedade para vencer. Fluminense vs Nova Iguaçu, casa, Fluminense para vencer. Grêmio vs São Luís, casa, Grêmio para vencer. Salgueiro vs Sport, fora, Sport para vencer.